Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai continuar a analisar algumas estruturas de cartas de vendas do Gary Halbert e simbora para a carta de vendas de hoje. Essa carta de vendas é muito legal, só um pequeno adendo antes da gente começar na análise, porque ela é de 74 e, cara, facilmente ela poderia ser adaptada para ser usada ainda hoje. Porque a estrutura dela é muito bem feita e, e é isso. Então, se você vende algum produto de emagrecimento, algum Nutra nos Estados Unidos, você poderia facilmente adaptar essa carta de vendas para fazer algum anúncio, fazer até alguma VSL. Então, simbora. Vamos lá. Finalmente, a China revela seu segredo milenar com mais de 1.300 anos para manter a juventude e a saúde. Como sempre, vamos começar analisando a headline, né, o título. Eu gosto sempre de olhar esses três pontinhos, como eu comentei no vídeo passado, que são os quatro U's. Se ela é único, se ele é outro específico, se ele é urgente e se ele é útil. Esses quatro usos, eles ajudam muito a gente a ter uma noção se essa headline, se ela vai cumprir o seu papel. Qual que é o papel da headline? Ela tem duas funções na minha visão. Um, fazer o leitor parar e prestar atenção ali na sua mensagem de vendas. E dois, muito simples, fazer ele ler a próxima linha ou ver o próximo minuto ali da sua VSL ou do seu anúncio. Vamos lá. Finalmente a China revela seu segredo milenar, com mais de 1.300 anos, para manter a juventude e a saúde. É único? Cara, eu diria que sim, porque ele traz um segredo milenar para manter a juventude e a saúde. Um segredo milenar com mais de 1.300 anos. Isso traz um elemento de algo novo, de algo diferente, de algo ser único. É outro específico? Eu diria que sim, é específico, não é ultra específico, mas é específico sim, porque ele traz lá, com mais de 1.300 anos, China, então traz um elemento de especificidade, não é qualquer país, não é qualquer segredo, é a China, e 1.300 anos para manter a juventude e a saúde. Então, sim, é específico. Ele traz algum elemento de urgência? Na minha visão, não traz nenhum elemento de urgência, pelo menos não aqui no título. E é útil? Sim, na minha visão é útil. Porque, olha lá, para manter a juventude e a saúde, traz um elemento de ser alguma coisa útil para a vida da pessoa, de ser alguma coisa interessante ali na vida da pessoa. Então, título analisado, vamos para primeira frase, né? O americano médio só faz exercício ao caminhar da casa até o carro. Assim que entra no carro, a transmissão automática, os freios hidráulicos e a direção assistida assumem o controle. Em muitos casos, ele ainda tem um controle remoto que abre a porta da garagem, onde guarda o cortador de grama motorizado. Enquanto isso, sua esposa está na cozinha, com a batedeira elétrica, o abridor de latas elétrico, o triturador de lixo e o forno autolimpante. Parece que hoje em dia as máquinas fazem tudo pelos sortudos americanos. Olha, isso é de 1974, essa carta, aí. Quem dirá hoje? Parece que as máquinas fazem tudo pelos sortudos americanos. Será, será de se estranhar, então, que 80% dos americanos estejam acima do peso? Sabia que sabia que os Estados Unidos ocupam
11º lugar em expectativa de vida para mulheres e o 18º para os homens. Mais de 1.665 mil americanos morrem prematuramente todos os anos por doenças cardíacas. É triste que um país tão rico e maravilhoso como o nosso esteja perdendo a saúde por causa da própria natureza, por causa da própria riqueza. Vamos analisar esse comecinho, né? Que seria o lead, né? O que que é o lead? Essa parte inicial da sua mensagem de vendas, que é uma das partes mais importantes, porque é a parte inicial. Você tem que ali prender a atenção da pessoa. Você, na verdade, prendeu a atenção da pessoa com o título e você tem que manter essa pessoa engajada nesse começo, da sua mensagem de vendas. Então, ele começa aqui: o americano médio só faz exercício ao caminhar de casa até o carro. O americano médio, ele traz um ponto de conexão com o americano. Ele poderia falar: as pessoas médias desse país só fazem exercício ao caminhar até o carro. Não, ele fala o americano, isso traz um ponto de conexão com quem está lendo. Ele sabe: opa, é comigo que ele está falando. Ah lá, só faz exercício médio, só faz exercício de sair de casa até o carro. Assim que entra no carro, a transmissão, os freios hidráulicos e a direção assistida assumem o controle. Em muitos casos, ele ainda tem um controle remoto que abre a porta da garagem, onde guarda o cortador de gramas. Enquanto isso, sua esposa está na cozinha com a batedeira elétrica, o abridor de latas elétrico, o triturador e o forno autoimplante. Parecem que as máquinas fazem tudo para os americanos. Então, o que que ele traz aqui? Ele continua trazendo conexão, falando coisas do cotidiano do americano. Americano. Então, quem tá lendo esse aqui, que é um americaninho médio, pensa: porra, pô, é isso mesmo que eu faço. Eu exercito pouco, eu, tudo que eu faço, eu tenho alguma coisa me ajudando. Então, ele aqui, o que que ele vai fazendo? Ele já vai criando uma sequência de cinzas, de sim na mente do leitor. Quem tá lendo vai e começa a pensar: sim, sim, eu tenho um controle para garagem, eu tenho uma esposa, e minha esposa ela tem uma batedeira elétrica, ela tem um abridor de latas elétrico, ela tem um triturador de lixo. Então, ele continua criando essa conexão e cria na mente da pessoa uma sequência de sim, tipo, ele já tá fazendo a pessoa concordar com ele com coisas simples, falando coisas do cotidiano do americano. E além disso, o que que ele traz aqui? Olhando agora uma psicologia invisível, né? Uma estrutura invisível dessa mensagem de vendas. Bom, aqui ele traz um problema. Deixa eu botar aqui. Ele traz um problema nessa primeira parte. Claramente um problema. Bom, qual que é o problema? Parece que as máquinas fazem tudo pelos sortudos americanos. Ele poderia já ter começado com essa frase. Pô, hoje em dia todo mundo, tipo assim, todo americano já tem tudo que faz para ele. Mas não, ele não começa assim. Ele sabiamente cria uma sequência de sim na mente do leitor. Pô, o único exercício que ele faz é caminhar até o carro, tem a transmissão elétrica, os freios hidráulicos. Veja como ele é esperto. Ele traz o problema, mas ele envolta esse problema em situações cotidianas, em situações que o americaninho médio ele passa por ela todos os dias. Será de se estranhar, então, que quase 80% dos americanos estejam acima do peso? O que que ele traz aqui? Ele traz outro problema. Traz outro problema aqui. E ele poderia simplesmente afirmar: é por isso que quase 80% dos americanos estejam acima do peso.
Mas isso talvez ia ferir, de certa forma, ali o ego da pessoa. Ela fala, não, mas eu não tô acima do peso. Mesmo ela estando acima do peso. Então ele traz esse problema em forma de uma pergunta. Então, será de se estranhar? Tipo assim, ele dá uma aliviada nessa informação um pouco pesada, que talvez não seria aceita de forma tão fácil assim para as pessoas. Quem é você para falar que eu estou acima do peso? Mas não, ele traz isso em forma de pergunta, uma pergunta meio até paradoxal, assim, sabe? Uma pergunta do tipo, é de se estranhar então que 80% dos americanos esteja acima do peso? Sabia que os Estados Unidos ocupam o 11º lugar em expectativa de vida para as mulheres e o 18º para os homens? Outra vez, ele poderia trazer essa informação em forma de afirmação, tipo, os Estados Unidos, sabe, ocupam esse lugar e perere, perere, pororô. Mas não, ele dá uma aliviada nessa informação, ele traz em forma de pergunta para essa mensagem, para essa informação que ele está trazendo ser um pouco mais aceita, sabe? Em forma de pergunta, isso dá uma aliviada, isso dá uma suavizada nessa informação que ele está trazendo. O que que ele faz? Ele traz outro problema, na carta aqui de vendas, na mensagem de vendas dele. Na verdade, o problema principal é o americano médio só faz exercício ao caminhar, da casa até o carro. E daqui até aqui, até então, ele vai trazendo outros problemas como forma de agitar essa situação, de forma de incitar essa situação, transformar essa situação numa situação maior, sabe? Ele trouxe o problema e ele está trazendo informações que fazem esse problema ele ficar maior na mente da pessoa, né? Tipo assim, ele tá meio que alugando um triplex na cabeça da pessoa, com problema na falta de exercício, e fazendo esse problema ficar cada vez maior. Pô, a expectativa de vida para a mulher nos Estados Unidos não é das melhores, para o homem também não é das melhores. Mais de 165 mil americanos morrem prematuramente todos os anos por problemas cardíacos. Então, o que que ele traz? Ele traz um problema e agita o problema, agita o problema, agita o problema. É triste que um país tão rico e maravilhoso como o nosso esteja perdendo a saúde por causa da própria riqueza. E aqui, o que que ele faz? Ele traz meio, ele dá meio que uma puxada de saco para os americanos. Tipo, ele meio que tá batendo, pô, os americanos é todo mundo gordo, não tem uma expectativa de vida boa, não faz exercício. E aí, outra vez, ele dá uma suavizada nessa informação, falando, pô, nosso país é tão rico, tão maravilhoso, é uma pena que isso esteja causando, um problema tão grande assim de saúde para a gente. Vamos botar aqui, ele dá uma suavizada, ele dá uma leve quebra, né, nos problemas dos americanos. É, em uma época em que estamos tão preocupados com a tecnologia da Terra, acho que já passou da hora de nos preocuparmos com o desperdício dos nossos corpos. Se você é um americano típico, provavelmente está ciente dos problemas e quer fazer algo a respeito. O problema é que você já faz dieta, já fez dezenas de dietas, mas voltou a engordar tudo depois que parou. E quer passar, e quem quer passar a vida inteira de dieta, você provavelmente já tentou se exercitar também, mas desistiu antes de ver os resultados. Afinal, a maioria dos exercícios são difíceis e cansativos, e muitos americanos realmente não têm tempo. A verdade é que estamos nos tornando uma nação de pessoas fracas e acima do peso. Então, onde está a solução? Teremos que abrir mão das coisas boas
da vida pelas quais lutamos tanto? Vamos dar um pause e fazer análise dessa psicologia invisível aqui, dessa mensagem de vendas. Em uma época em que estamos tão preocupados com a ecologia da Terra, acho que já passou da hora de nos preocuparmos com o desperdício de nossos corpos. Se você é um americano típico, provavelmente está ciente do problema e quer fazer alguma coisa a respeito. Então, o que que ele faz? Pô, ele fala assim, cara, eu sei que você tem esse problema, você também está ciente disso. Então, ele continua a fazer a pessoa, sabe, concordar com ele. Ele traz aqui uma sequência de sims, né? Por que que é tão importante trazer essa sequência de sims? Porque a pessoa tá confirmando, tá afirmando ele. Tá tipo assim, sim, eu concordo com isso, sim, eu concordo com isso, sim, eu concordo com isso, sim, isso faz sentido. E quanto mais sim você faz a pessoa dizer na mente dela, maiores são as chances de quando você trazer a sua oferta, trazer a solução do seu produto, você apresentar a solução do seu produto, ela concordar com aquilo. Porque ela já passou ali, ela já concordou uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes com o que você está dizendo. Chega ao final da mensagem, talvez por mais que ela não concorde, ela já habituou a mente dela a concordar com o que você está falando. Então, isso é muito, muito importante. Isso é uma, um truque, digamos assim, persuasivo muito forte, e que o Gary Halbert sabia muito bem. Por isso que ele é um dos copywriters, né? Uma das lendas do mundo da copy até hoje, depois mesmo de já ter morrido há vários e vários anos. Olha lá, o problema é que você já fez dietas dezenas de vezes, mas voltou a engordar tudo depois que parou. Cara, ele, de novo, um problema do leitor. Ele fez a pesquisa dele, ele sabe que isso é um problema corriqueiro. Olha lá, você já fez dieta dezenas de vezes, mas voltou a engordar tudo depois que parou. Tipo assim, essa é uma dor do leitor, né? Eu não vou botar nenhum problema, é uma dor do leitor. E quando ele expõe ela, e quando ele expõe ela, tipo assim, o leitor continua a falar, pô, você me conhece, sabe? Você me conhece. Você sabe dos meus problemas. Você também é gente como a gente, sabe? Ele expondo esse problema, ele poderia já ter começado assim, pô, o problema é que você já faz dezenas de dietas já na primeira frase. Só que não, talvez se ele trouxesse isso já de cara, a pessoa, ela, não, quem que é você para falar isso? Então, ele gera conexão, ele traz um problema, agita esse problema, gera conexão, e depois ele expõe de forma mais explícita, digamos assim, a dor do leitor. Você já fez dezenas de dietas, eu sei que você já fez dezenas de dietas, e voltou a engordar tudo depois que parou. Então, tipo assim, expor essa dor um pouquinho mais quando você já fisgou o leitor é muito melhor do que você já escancarar essa dor no começo da sua mensagem de vendas. Porque você já prendeu ele, você já criou conexão, sabe? Olha lá. E quem quer passar a vida inteira de dieta, você provavelmente já tentou se exercitar também, mas desistiu antes de ver os resultados. De novo, expor a dor do leitor, sabe? Tipo, gerando conexão através da dor, através do problema do leitor.
Afinal, a maioria dos exercícios são difíceis e cansativos, e muitos americanos realmente não têm tempo. Então ele fez a pesquisa dele. Lá, ele sabe que uma das dores do leitor já fez dezenas de dietas e voltou a engordar tudo depois. Olha lá, que essa pessoa não quer passar a vida toda fazendo dieta, porque fazer dieta, vamos combinar, é um saco. E olha lá, e você também já tentou se exercitar, mas desistiu antes de ver os resultados. Afinal, exercícios são difíceis e cansativos e muitos americanos realmente não têm tempo. De novo, expor a dor do leitor. Cara, a verdade é que estamos nos tornando uma nação de pessoas fracas e acima do peso. Então, onde está a solução? Teremos de abrir mão das coisas boas da vida pelas quais lutamos tanto? Provavelmente essa é uma crença do leitor. Ele sabe que, olha lá, o leitor não quer abrir mão de coisas boas da vida. Pô, ele não quer abrir mão do docinho que ele come depois do almoço, ele não quer abrir mão do sorvetinho que ele toma, ele não quer abrir mão, talvez, daquela comida e daquele carboidrato que talvez não seja tão bom, mas que faz tão bem para ele, para a mente dele. Então, olha lá, ele está expondo a crença do leitor. Ele tá, pô, essa é uma crença do leitor aqui. É uma crença do leitor. Trocar nossos carros com ar-condicionado por bicicletas e nossas comidas saborosas por dietas sem graça? A resposta é não. Cara, olha lá, é uma crença do leitor. Ele não quer abrir mão disso. Pô, ele não quer abrir mão do conforto dele, sabe? Olha lá. Uma coisa aqui que eu esqueci de comentar, olha lá, os americanos realmente não têm tempo. O leitor, tá vendo como ele tá, essa cadência de sim que eu já falei algumas vezes? Pô, ele traz elementos que a pessoa pensa, pô, realmente, pô, eu não tenho tempo, sabe? Tipo, um problema é que eu já tentei dieta, engordei, é, não quero passar a vida toda fazendo dieta, não, já fiz exercício e não vi os resultados, só que o problema é que, cara, eu realmente não tenho tempo, dietas e exercícios são difíceis, e eu também não tenho tempo, que é um agravante. Vou botar aqui agravante. O problema. Então, onde está a solução? Teremos que abrir mão. É que, de certa forma, ele está já também quebrando uma objeção do leitor. Do tipo, cara, beleza, então cadê a solução? Eu tenho que abrir mão de tudo, né? E voltando, o que que é uma objeção? É uma barreira que a pessoa bota na mente dela para não concordar com você ou para meio que trucar você, sabe? Tipo, eu não sei se vocês conhecem truco, que em Minas é bem comum. Então a pessoa vai lá, tipo, seis. Tipo, a pessoa vai lá, pede truco, você vai lá, pede seis. O que que é pedir seis? Você, tipo, meio que dá um double down ali no que a pessoa tá dizendo. Ela tá dizendo, cara, eu tenho uma mão melhor que a sua. Quer pagar pra ver? E o cara fala, cara, eu quero pagar pra ver, velho. Tá aqui, eu tenho Ele inverte a parada. Tipo assim, se você acha que tem uma carta boa, eu tenho uma carta melhor que a sua. E isso é uma objeção, tipo, é uma barreira que a pessoa bota na mente dela para trucar você, para não concordar com você, para às vezes, sabe, falar, não, eu não concordo com isso, não. E ele já se adianta a essa objeção lá. Então, qual que é a solução? Teremos que abrir mão das coisas pelas quais lutamos tanto? Não, olha lá, teremos que abrir mão do ar-condicionado? A resposta é não. Olha lá, ele se adianta essa objeção na mente da pessoa e já diz, não, acredite se quiser. Existe uma forma de ter o bolo e comê-lo também. Uma forma de estar em forma e com saúde sem esforço. Cara, existe uma forma. Então, aqui, quebra a objeção
E aqui ele já começa a fazer uma virada para a solução. Aqui ele já começa a fazer uma virada para a solução, né? Então, tipo, voltando pensar na estrutura invisível. Problema, agitando esse problema, trazendo uma cadência de sim, 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 eu concordo com isso, e de certa forma ainda agitando o problema, expondo a dor do leitor de forma leve, né? De forma leve não, de forma mais ou menos, mas expondo a dor do leitor, depois que ele já concordou com você, que ele já confia um pouco mais em você, quebrando uma objeção. E agora a virada para a solução. Ah lá, existe uma forma, e com saúde e sem esforço. Sem esforço. Gente, ninguém quer ter esforço. Esforço. Pô, se o cara, cara, se o cara quer ter esforço, ele tinha continuado a lá, ele tinha continuado a fazer os exercícios até ver os resultados. Só que as pessoas elas querem as paradas fáceis, simples, sem problema e sem esforço, sabe? Ninguém quer gastar energia mental para conseguir as coisas, né? Por isso que tantas pessoas são procrastinadoras, tantas pessoas elas não conseguem insistir até elas conseguirem o objetivo. Por quê? Porque o ser humano, ele é meio que programado para isso. Eu tô lendo um livro muito legal, chama Rápido e Devagar, e ele traz um pouco disso, ele traz como a nossa mente, né, dois fatos. O nosso cérebro é um órgão pequeno em relação a outros órgãos do nosso corpo, e ele consome 25% de energia, de todo o nosso corpo, de todo o alimento que você come, 25% é destinado a só o seu cérebro. Adicionando isso, é, apesar da gente ainda estar numa sociedade, pô, hoje com inteligência artificial, com vários, numa sociedade com carro, numa sociedade estruturada, a nossa mente, o nosso cérebro, ele ainda pensa que a gente está vivendo numa savana, pensa ainda que a gente está vivendo em um ambiente de perigo. Então ele quer economizar energia a todo momento, porque nunca se sabe quando vai aparecer um problema. A gente não precisa fugir de leão, fugir de tigres, fugir, sabe, de grandes predadores. Mas a nossa mente, o nosso cérebro, evolutivamente, ainda pensa dessa forma. Porque, gente, vendo a linha do tempo evolutiva, se você, assim como eu, pensa e acredita na evolução conforme Darwin, né, que nós fomos evoluindo até chegar, o que nós somos hoje, para a gente chegar até o que a gente é hoje, foi tipo assim, milhões e milhões de anos e viver em sociedade é tipo assim, 50 mil anos. Que o que as pesquisas mostram. Então, assim, você evoluiu milhões e milhões de anos para se preparar contra predadores, economizar energia, economizar alimento, ficar sempre atento. E 50 mil anos só que a gente vive em sociedade é muito pouco evolutivamente falando. É muito, muito pouco para a gente ter grandes mudanças evolutivas, sabe? Então, o nosso cérebro, de certa forma, ele ainda pensa que a gente está em perigo. Então, ele tenta economizar energia de toda forma. Então, as pessoas não querem esforço. Elas não querem fazer esforço. E quando você fala que tem uma solução que é sem esforço, as pessoas adoram, elas adoram a pílula mágica. Elas adoram tomar um comprimido e, nossa, eu vou emagrecer. Elas adoram tomar um Ozempic, um Monjaro, porque é muito mais fácil você tomar um remédio, fazer uma pequena ação do que um grande esforço para obter um resultado. Então, quando você fala que algo é sem esforço, as pessoas adoram. Então, ele sabiamente já sabia disso. E ele bota a solução dele já como algo sem esforço e que vai trazer saúde de forma saudável para a pessoa. Ó, por mais estranho que pareça, a resposta não é nova. Tem mais de 1.300 anos. Os monges taoístas
taoístas da antiga China tinham um problema pior que o nosso. Eram homens muito inteligentes que passavam o dia meditando, praticando, sem se mexer. Embora a meditação ajudasse a mente, perceberam que o corpo estava sofrendo. Como resultado, desenvolveram uma série de movimentos que exercitavam todos os músculos do corpo em poucos minutos e sem esforço. De novo, sem esforço, gente. E aqui, de certa forma, olha lá, por mais estranho que pareça, a resposta não é nova. Isso gera curiosidade, do tipo, uai, nunca ouvi falar nisso. Na verdade, nem é uai, nunca ouvi falar nisso. Ele gera curiosidade, do tipo, quero entender mais. Como assim não é algo novo e eu nunca escutei falar disso? O que que você está falando? Me diga mais. Quero saber mais. Ele abre um loop de curiosidade na pessoa. Ah lá, tem mais de 1.300 anos. Outro elemento de curiosidade. Tipo, é, 1.300 anos? Interessante. Diga mais. Olha lá, os monges taoístas da antiga China tinham um problema pior que o nosso. De certa forma, aqui também, nessa época ele não pensava em mecanismo único, mas de certa forma, se a gente parar para pensar, isso é um mecanismo único. O que que é um mecanismo único? É digamos, um catalisador, um, uma fórmula, um jeito, enfim, um caminho, um mapa que ele é único, que ele é diferente do que das outras soluções do mercado. Então, o que que o mecanismo único faz? Ele gera curiosidade e, acima de tudo, ele diferencia o seu produto dos outros produtos do mercado. Porque se o seu produto é igual a todos os outros produtos, por que que a pessoa vai comprar o seu e não o do seu concorrente, que talvez é mais barato, enfim, tem outros benefícios? Então, o mecanismo único, ele faz isso, ele traz uma diferenciação para o seu produto. E apesar de naquela época não ser tão difundida essa questão do mecanismo único, na minha visão, essa parada de 1.300 anos e dos monges taoístas da antiga China é um elemento de diferenciação, é meio que um mecanismo único que ele traz ali para a pessoa, tá? Olha lá. E aí ele traz um pouco de informação para contextualizar sobre essa solução. Eram homens muito inteligentes e praticamente sem mexer, só que eles perceberam que o corpo estava sofrendo, como resultado desenvolveram uma série de movimentos que exercitam todos os músculos do corpo em poucos minutos e sem esforço. É uma solução fácil de executar, né? É isso que ele está falando. É fácil de executar. Você não vai ficar horas e horas na academia para conseguir um resultado decente, sabe? Existem exercícios que foram chamados de Tai Chi. Podiam ser, na verdade, aqui que ele traz o mecanismo único, né? É que ele dá uma certa pincelada do que seria esse mecanismo único. O mecanismo único dele é Tai Chi, que hoje em dia a gente sabe o que que é Tai Chi, né? Uma série de movimentos que movimenta a energia pelo corpo. Só que naquela época talvez nem fosse tão difundido assim, as pessoas nem saberiam tanto o que é isso. Então aqui o Tai Chi, na minha visão, é um mecanismo único, único da solução. Algo diferente, uma solução diferente das outras do mercado. Pô, mas cristais tinha uma diferente, é uma solução diferente das outras do mercado? Cara, para aquela época, sim, a gente está falando de 1970, gente. Então, não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, não tinha Google para a gente chegar e digitar.
Então era muito fácil você posicionar algo diferente como uma solução única, uma solução especial, uma solução diferente de tudo que a pessoa já viu antes. Então, ó, podiam ser feitos a qualquer hora, em qualquer lugar, sem suar. Foi a solução deles e que também pode ser a nossa. Americanos da vida fácil. Médicos e educadores físicos ficaram muito entusiasmados com o Tai Chi desde que ele chegou aos Estados Unidos. Finalmente, um exercício fácil, fácil o suficiente para jovens e idosos, mas eficaz o bastante para ajudar no controle do peso. O Tai Chi foi elogiado por revistas como Newsweek, Vogue, Cosmopolitan e Harper Bazaar. Então, vamos analisar essa parte, essa psicologia invisível aqui. Pode ser feita a qualquer hora, em qualquer lugar e sem suar. Cara, solução fácil, simples, tranquila, que não vai ocupar o meu tempo, que não vai ser um saco de fazer, e que ainda vai me ajudar a perder peso. Perder peso. Tipo assim, tudo que eu quero. Uma solução fácil, simples, tranquila, que não vai ser um saco, que não vai ser difícil, que vai me trazer resultados rápidos e que eu não vou ter que me matar de, de me exercitar. Gente, tudo que uma pessoa quer, não só em emagrecer, mas praticamente em tudo na vida. Pô, eu quero fazer dinheiro. Tem alguma coisa fácil, simples, tranquila, que eu não vou precisar me matar de trabalhar? Pô, vou perder peso. Tem alguma coisa fácil, simples, tranquila, que eu não vou precisar me matar de exercitar? Pô, quero, pô, qualquer coisa. Quero me tornar mais inteligente. Tem alguma coisa fácil, simples, tranquila que pode me ajudar a ser mais inteligente, que eu não preciso fazer uma faculdade de 5 anos? Tem algum livro que eu possa ler? Tem algum curso que eu possa fazer? Tem alguma especialização que eu possa fazer? As pessoas, elas querem esse tipo de coisa, elas querem as coisas fáceis, simples, tranquilas. Se eu falar que uma solução vai demorar meses e meses, a pessoa não, a chance dela se interessar por aquilo vai ser muito, muito pequena. Olha lá, foi a solução deles e também pode ser a nossa, americanos da vida fácil. Médicos e educadores físicos, que médico, um elemento de autoridade, dá força ao que ele está falando. Tipo assim, pô, não sou só eu que tô falando, não sou só eu, essa pessoa que tá te mandando essa mensagem de venda. Tem especialista, tem médicos, tem educadores físicos. E eles ficaram muito interessados nisso. Isso traz um elemento de autoridade. Quando você fala que o médico tá dizendo algo, gente, a nossa percepção de que aquilo é verdade aumenta muito, muito mesmo. Tem um livro muito legal que chama As Armas da Persuasão que mostra um experimento muito, muito legal, que que foi feito em hospitais. Eles levaram alguns atores, digamos assim, para alguns hospitais, alguns centros médicos. E ali no corredor, eles botaram esses atores de jaleco, trançando ali de um lado para o outro. E às vezes eles viam as pessoas ali e eles perguntavam, tipo, ah, qual que é o seu problema? Ah, tô com dor de cabeça, sei lá o quê, sei lá o quê. E, gente, só do cara tá de jaleco, eu acredito que também não foi só em hospitais, tá? Mas enfim. Gente, só do cara tá de jaleco, a percepção de confiança, a percepção de que aquilo que aquele cara falou era verdade, foi quase 100%. E, gente, o cara só tava de jaleco, ele nem necessariamente era um médico. Então, a nossa percepção em certos momentos, em certas profissões, em certas situações, altera completamente diante da profissão da pessoa ou diante da percepção da profissão da pessoa. Então, aqui ele traz um elemento de autoridade, são médicos e educadores físicos. Isso traz força para a solução de que o Tai Chi é uma parada realmente legal.
sabe? É uma parada que realmente vai solucionar a vida da pessoa. Ah lá, finalmente um exercício fácil o suficiente para jovens e idosos, mas eficaz o bastante para ajudar no controle do peso. De novo, reforçando que a solução é algo fácil, simples e tranquilo. Tipo assim, ele tá reforçando que a solução dele é uma parada fácil. Ele poderia só ter estado satisfeito com esse sem esforço. Mas não, ele traz de novo esse elemento. Ele basicamente fala a mesma coisa, que é sem esforço de outra forma. Olha lá, uma solução, um exercício fácil o suficiente, mas eficaz o bastante para ajudar no controle do peso. Olha lá, o Tai Chi foi elogiado pela revista Newest, Vogue, como Cosmopolitan e Harper Bazaar. De novo, elemento de autoridade, elemento que ajuda a percepção do leitor de que aquilo é algo confiável. Controlar o peso é só um dos benefícios do Tai Chi. Veja outros. E que ele traz, né, alguns benefícios. Ele literalmente fala aqui alguns benefícios do Tai Chi, né? E ele bota em bullet points, que é uma forma de dar um alívio visual ali para o leitor, porque aqui, pô, ele traz um calhamaço de texto e aqui ele dá um alívio visual. A maioria das pessoas, elas são também scanners, né? Tem algumas pesquisas bem legais que mostram isso. O que que é um scanner? É um cara que ele vê alguma informação, algum texto, alguma coisa mais densa, e ele não começa do comecinho lendo, patati, patatá, o americano. Não, ele dá uma folheada. Isso é ainda mais presente hoje em dia, né? Que a pessoa ela pode só pegar o mouse e dar uma scrollada ali, né? Que é tipo arrastar a página para baixo. Então aqui, além de dar um alívio visual para o leitor, ele é um ponto a mais de prender a visão do leitor. Se o leitor chegar a pegar, legal, e passou para baixo, não, ou só passou o olho sem ler muita coisa, ele vê esses bullet points, pode ser que ele pare, porque é uma coisa diferente, ele quebra um pouquinho de padrão do texto. Mas enfim, vamos ler desses benefícios. Olha lá, tonifica todos os músculos do corpo, dando uma aparência mais jovem, mais magra e jovem. Aumenta a circulação sanguínea, reduzindo o cansaço e o nervosismo, estimula uma respiração melhor, fornecendo mais oxigênio aos tecidos do corpo. É o oxigênio que queima a gordura. Ele ainda traz um elemento que ele não tinha apresentado antes. Tipo assim, a pessoa pensa, mas como assim um oxigênio que queima a gordura? Nunca tinha ouvido falar nisso. Será que isso é verdade? Sabe? Então traz um elemento também de curiosidade aqui para fazer a pessoa continuar lendo, se interessando pela mensagem de vendas. Fortalece os músculos do coração sem sobrecarregar, que pode aumentar em muito suas chances contra doenças cardíacas. Tem um efeito relaxante, quase como um leve tranquilizante, ajudando a dormir melhor à noite e acordar mais disposto. Fortalece os músculos da lombar. Músculos fracos nas costas são uma grande causa de dores lombares. Olha que legal. Ele traz os benefícios todos voltados para dores do leitor ou desejos do leitor. Tipo assim, provavelmente ele sabe que o público dele maior são mulheres e elas querem tonificar os músculos do corpo, dando uma aparência mais jovem e magra. Aumenta a circulação sanguínea, reduzindo o cansaço e o nervosismo. Claramente um desejo das pessoas, né? Quem não quer reduzir o cansaço e o nervosismo? Estimula uma respiração melhor e ele traz um elemento de curiosidade, o oxigênio que queima a gordura. Fortalece os músculos do coração,
tem um efeito relaxante, quase um tranquilizante, e ajuda a dormir, fortalece os músculos da lombar. Então, aqui, cara, benefícios voltados aos desejos ou resolução das dores do leitor. Lembre-se, Tai Chi não é um truque. Foi recomendado por centenas de especialistas em saúde e realmente funciona. Qual que é a psicologia por trás? Quebra de objeção. Cara, a pessoa pode pensar: ah, será que isso aí é verdade? Não, não é um truque. Foi recomendado por centenas de especialistas. Na verdade, a quebra de objeção aqui, né? Não é um truque. Ah lá, foi recomendado por centenas de especialistas em saúde e realmente funciona. Cara, ele tá trazendo um elemento de autoridade de novo. Cara, tipo, ele tá dando força, né, ao argumento dele. Cara, mas você pode pensar, pô, Cris, mas só falar isso não vai fazer a pessoa acreditar mais? Gente, a gente está falando de 1974, então, por mais que você pense hoje que isso é fraco, só falar que centenas de especialistas em saúde recomendam isso, naquela época funcionava, né? Hoje ainda funciona, mas não dessa forma. Se você só falar que centenas de especialistas recomendam algo, as pessoas não vão acreditar. Você precisa trazer provas concretas daquilo. Mas naquela época funcionava, né? Só de você falar isso, as pessoas já tendiam a acreditar mais. Né? Mas enfim, continua. Se você está mesmo comprometido a perder peso e ganhar condicionamento físico, o Tai Chi pode ser a solução. Depois que os monges taoístas inventaram o Tai Chi, guardaram o segredo por centenas de anos. Hoje não é mais segredo. Na verdade, está ganhando muito popularidade nos Estados Unidos. A Good News Publication de Canton, Ohio, contratou um mestre em Tai Chi para escrever um curso simples e acessível. Cara, virada para oferta. Para oferta. O que é que ele começa a vender o produto, digamos assim, né? O resultado foi, o resultado foi um livro com linguagem simples e mais de 100 ilustrações para ensinar os movimentos fáceis a qualquer pessoa. E o melhor, o curso completo custa $6,95, os cents, né? E a Good News Publication ainda oferece uma garantia em comum. Depois de receber o curso, leve-o ao seu médico. Se ele disser, por algum motivo, que não vale a pena, devolva. E o seu dinheiro será reembolsado integralmente. O livro só pode ser comprado por correio e provavelmente nunca estará em livrarias. Então vamos analisar essa parte. O livro está O livro foi resultado, o resultado foi um livro com linguagem simples. A pessoa pode perguntar, quebra de objeção, será que eu vou entender o que está escrito? E ele fala, sim, você vai entender. E que ele está numa linguagem simples. Olha lá, em mais de 100 ilustrações para ensinar os movimentos fáceis a qualquer pessoa. Então, de novo, reforçando, é uma solução simples, fácil e sem muito problemas para entender. E o melhor, o curso completo custa apenas $6. E ainda oferece uma garantia em comum.
Depois de receber, leve ao seu médico. O que que ele está trazendo aqui? É, segurança ao leitor. Cara, você pode comprar, que está tudo bem. Leve ele ao seu médico. Leve ele ao seu médico. Leve ele ao seu médico. Tipo assim, cara, não tem problema. Essa solução é uma solução fácil e aqui ainda tem uma garantia em comum. Você, tipo assim, você está seguro, porque você pode levar essa solução ao seu médico. E se ele disser por algum motivo que não vale a pena, devolve, e o seu dinheiro será reembolsado. Então, tipo assim, você não tem risco nenhum. É isso que ele está dizendo aqui, gente. Cara, você não tem risco nenhum. Tem risco nenhum e só tem a ganhar comprando esse produto. O livro só pode ser comprado, só pode ser comprado pelo correio. Então aqui ele traz elemento de, eh, um elemento de escassez, né? E o que que a escassez faz? Ela gera uma certa urgência na pessoa. Porque se eu não posso comprar isso em nenhum outro lugar, talvez eu deva comprar isso agora, né? A escassez, ela ajuda a pessoa a tirar a bunda da cadeira e fazer a compra agora. E se a pessoa não fizer a compra agora, provavelmente ela nunca mais vai fazer a compra, né? Eu falei um pouco disso na análise de ontem. Se a pessoa não se movimenta agora, se ela não faz a compra agora, se ela não se interessa agora, provavelmente ela nunca mais vai fazer a compra, porque a vida das pessoas é bem corrida. Então, ela tem problemas de trabalho, ela tem problemas na vida pessoal, enfim, tem um monte de coisas para ela fazer no dia dela. E se ela não fizer isso, não fizer a compra agora, ela simplesmente, tipo, não vai comprar mais. Então, o elemento de escassez, ele ajuda isso, ele ajuda a pessoa a tirar, tipo, a bunda da cadeira e fazer a compra. Ah lá, para receber essa cópia, envie apenas US$ 6. E aqui está o endereço, olha lá, o livro será enviado imediatamente. E novamente, se você ou seu médico não estiver satisfeito, devolva o livro e receba seu dinheiro de volta imediatamente. De novo, elemento de segurança. Você não tem nada, não tem nada a perder e tudo a ganhar. Vamos analisar, eu quero trazer também, ao final das nossas análises, a estrutura. Então, foi o problema, agitou o problema, trouxe uma cadência de sim, né? Uma cadência de sim durante esse processo. Além disso, o que que ele trouxe aqui, né? Além de agitar o problema e trazer essa cadência de sim, ele gerou conexão com situações do cotidiano do americano. Então, o problema agitou o problema, é, quebra de objeção, quebra de objeção. Trouxe aqui essa quebra de objeção. É, deixa eu ver o que mais. Solução fácil, virada para solução. A solução é algo fácil, simples e tranquila de fazer. Elemento, né? E aqui ele trouxe um elemento de curiosidade. Que mais? Virada pela solução.
né? Um elemento de curiosidade, a solução é fácil, a apresentação do mecanismo único, né? Apresentação do mecanismo único, trouxe os benefícios, quebra de objeção, benefícios, quebra de objeção, elementos de autoridade, né? Quebra de objeção, elementos de autoridade para dar força à solução dele. É, cadê? Ele faz aqui, né? Aí, oferta, quebra de objeção de novo, oferta, quebra de objeção de novo. E aí ele traz segurança para a oferta, né? Segurança para a oferta. É isso, basicamente a estrutura que dá para ser usada ainda hoje, né? Se você vai criar um anúncio, se você vai criar uma mensagem de venda, se você vai criar uma comunicação de vendas, você pode meio que copiar essa estrutura. Você traz um problema, você agita esse problema, trazendo uma cadência de sim, gerando conexão com situações do cotidiano, você quebra uma objeção para a pessoa não, não te trucar, não falar assim, quem é você para falar disso. Então você quebra essa objeção, aí você faz uma virada para a solução, existe uma solução, né? Existe uma solução, existe uma solução, mas sem apresentar, né? A solução completa, apresentar a solução completa. Opa. Essa solução é fácil, simples e tranquila, e você apresenta um mecanismo único, né? Um mecanismo de diferenciação. Aí você traz os benefícios desse mecanismo e dessa solução. Aí você quebra a objeção de novo, você traz elementos de autoridade para a pessoa confiar ainda mais no que você está dizendo. Você faz a virada para a oferta, você quebra objeções e você traz segurança para a oferta. Tipo, você pode confiar na compra, nada de errado vai acontecer. Qualquer coisa é só pedir o reembolso que tá tudo certo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, desta análise de hoje. A gente continua nessa série do Gary Halbert. Pra você ver, tem muito conhecimento. Essa carta foi de 1974. Cara, e essa estrutura e a forma como ele escreveu e apresentou as coisas, por mais que talvez sejam simples hoje em dia, tem uma estrutura muito boa, uma estrutura muito forte. Você pode basicamente pegar essa estrutura, meio que escrever aqui embaixo sobre o seu produto e adaptando ele e usando essa estrutura para te guiar, sabe? Ainda mais se você está no começo, sabe? Ou se você está com prazo apertado, usar estruturas ajuda muito, sabe? Até você ter grandes resultados e internalizar esses elementos persuasivos, usar uma estrutura ajuda muito a você ter sucesso na sua mensagem de vendas. E é isso, muito obrigado, pessoal. E se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia para alguém que pode achar interessante. E até a próxima.